Paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos dá essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com você para falarmos a respeito das lições bíblicas do terceiro trimestre de 2024. Eu estive algumas semanas sem poder gravar, problemas de saúde, mas graças a Deus estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho. Você sabe, estamos estudando nesse trimestre o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Esther e de Ruth para a nossa geração. Meus irmãos, nós já estamos avançando, já estamos indo quase para a reta final. As lições do quarto trimestre, o tema já está proposto aí, já está sendo vinculado. Vamos estudar sobre as promessas de Deus, a lição de adultos. Mas a verdade é que nós precisamos concluir esse trimestre. E já chegamos na lição de número 8, que fala sobre a resistência de Mardoqueu. O texto áureo, você pode acompanhar aí também no nosso gráfico. O texto áureo fala: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandato do rei? Está lá no livro de Esther, capítulo 3, versículo 3. E a verdade prática diz: Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos e morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A nossa leitura bíblica está baseada no livro de Esther, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 21 a 23, e no capítulo 3, versículo de 1 a 6. Meus irmãos, como todos vocês sabem, a palavra-chave aqui é resistência. E, de fato, precisa haver resistência em um povo que foi, durante milênios, e ainda é bastante perseguido. Todos nós sabemos a história dos judeus, sabemos sobre esse antigo ódio aos judeus. Na realidade, meus irmãos, esta lição trata exatamente desse antissemitismo, desse ódio que as nações nutrem pela nação de Israel. Eu quero dizer para os irmãos que, independente da postura dos judeus, do que eles pensam a respeito de Jesus nos dias de hoje, mas o que a gente precisa entender é que esse ódio aos judeus está também atrelado ao ódio de Satanás contra a nação judaica. Por quê, meus irmãos? Porque Deus disse em Gênesis 3,15: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todos nós sabemos, esse é o chamado proto-evangelho, quando Deus fala que haveria essa inimizade e que a serpente iria perseguir a descendência ou o descendente da mulher. Então, como todos nós sabemos, Deus tinha um plano de salvação. Esse plano de salvação incluía o Senhor descer aqui à terra para morrer por nós. O Emanuel, o Deus conosco, precisava descer aqui para efetuar o seu plano de salvação, mas ele não poderia descer em qualquer nação. Ele deveria vir na nação que Deus escolheu. E Deus escolheu Israel. Pronto. Nós devemos estar conformados com isso, porque Deus tem um plano com essa nação, independente da postura deles. Porque, na verdade, a rejeição dos judeus em relação a Cristo foi tamanha que levou ele à cruz, à morte de cruz. Não é isso, meus irmãos? Mas o que a gente precisa entender é a postura de Jesus em relação ao seu povo, porque ele veio para o seu povo. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas também Jesus não proferiu palavras de maldição contra aquela nação no momento da sua morte. Pelo contrário,
ele ora, ele roga por eles. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esta palavra, não sabe o que fazem, reverbera até os dias de hoje. Por quê, meus irmãos? Porque os judeus até hoje não sabem o que fazem em relação a Jesus. A postura deles em relação a Jesus. Eles são ignorantes em relação a Cristo. Né? Porque dizem que Cristo não veio, não cumpriu os requisitos do Messias, que o Messias, quando ele vier, ele não vai morrer, né? Como Cristo morreu, mas eles não tocam na parte da ressurreição, eles não tocam que centenas e milhares de pessoas, centenas de pessoas, melhor dizendo, 500 pessoas viram Cristo ressurreto. Isso é um testemunho forte. Não é para levar isso na brincadeira ou mesmo como se fosse algo inventado. Isso é uma realidade. Homens, mulheres morreram por causa do testemunho de Jesus. Então, não é para negar isso. A postura deles, dos judeus, em relação a Cristo, ainda é de endurecimento do coração. E não só endurecimento, mas de ignorância real. Porém, a nossa relação com Israel, o nosso sentimento com Israel, não deve ser o mesmo deles para conosco. Porque nós sabemos, meus irmãos, durante a história, que muita coisa foi feita contra a nação judaica. Né? Até mesmo o próprio cristianismo investiu cruelmente contra a nação judaica. Nós sabemos disso. Quando você lê alguns textos de Martinho Lutero, um reformador. Ora, Martinho Lutero foi contra demais. Ele dizia para queimar as sinagogas. Ou seja, essa parte Martinho Lutero não entendeu. E muitos cristãos não entenderam. E muitos cristãos hoje não entendem. Porque quando você fica contra a nação de Israel, você está contra o Deus da nação de Israel. É por isso que no caminho de Damasco foi dito para Paulo: por que tu me persegue, Paulo? Paulo estava perseguindo os cristãos. E Jesus disse: você está perseguindo a mim. Porque quem persegue a qualquer um desses, persegue a mim. Então, nesse sentido, em relação à nação, a gente precisa entender isso. Deus tem um negócio com a nação de Israel. Há textos na Bíblia que mostram a conversão de Israel a Cristo, conversão nacional, diga-se de passagem. Mas antes disso, eles vão passar por uma prova muito grande. Quando você vê um judeu hoje dizendo: nós não acreditamos em Cristo, porque nós esperamos o Messias. E o Messias vem. O Messias deles vem. Só que é aquele Messias que Jesus falou: eu venho em nome do meu Pai e vocês não me aceitam. Outro virá no seu nome e esse vocês vão aceitar. Que é exatamente o anticristo. Que, aliás, os judeus dizem que esse Messias vai trazer a paz no mundo. E ele vai trazer mesmo. Por isso que o cavalo branco, o primeiro selo aberto do Apocalipse, ele é branco porque ele vem trazendo uma paz falsa. Então, meus irmãos, mas esse povo, eles vão precisar de resistir até a própria incredulidade deles, para que um dia eles se voltem realmente para Jesus. Enquanto isso, nós só podemos orar para que Deus tenha misericórdia. Meus irmãos, a lição está dividida em 3 pontos. Mardoqueu descobre a conspiração contra o rei. Amã é exaltado pelo rei. E o terceiro ponto, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Então você percebe aí que é uma lição que fala claramente sobre esse antissemitismo, sobre esse antigo ódio aos judeus, que vem desde lá do nascimento, desde lá da serpente, desde lá de quando o homem peca contra Deus. Né? Então você vê que isso está muito claro nesse texto. Professor, primeiro ponto para nós adiantarmos aqui.
Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Bastidores do poder. O que é o poder? Segundo alguns, o poder é a capacidade de exercer ou deliberar arbitrariamente, de agir, de mandar, de exercer a autoridade, a soberania do cargo ou posição que se ocupa. É verdade que existem níveis de poder. Por exemplo, uma hierarquia de poder, de pessoas às quais foi deliberada, foi outorgada um certo poder. Aqui nós temos a história de alguns homens que receberam poder, não é? O próprio rei Xerxes recebeu o poder de Deus para reinar, porque a Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída sem a permissão de Deus. Mas ele também, Xerxes, ele delibera poder para outras pessoas. Aqui entra a figura de Amã, essa pessoa ao qual ele deu esse poder. A nossa lição fala algo muito interessante, porque, de fato, aonde existe poder humano, existe esses sentimentos facciosos, essas intrigas, essas discórdias, esses ressentimentos, a luta pelo poder. O que nós vemos, irmãos, desde o início exatamente foi isso. E quando Deus mostra para Daniel a interpretação da estátua de Nabucodonosor, o que ele estava mostrando ali? O poder humano. O poder humano de reino após reino. Porque, de fato, quem está aqui embaixo sempre quer passar para estar no topo. E é claro que isso vai gerar problemas, porque dificilmente as pessoas fazem isso de maneira ética, de maneira moral. É o que nós estamos vendo aí acontecer com a eleição de alguns ditadores que roubam, que trapaceiam, que fazem tudo para se manter no poder. Então nós temos aqui algo acontecendo nesse sentido. Ou seja, quem está no poder, quem está exercendo o poder no topo da pirâmide, essa pessoa ela vai ser, sim, alvo daqueles outros que odeiam de alguma forma. Aí aqui nós temos a figura desses dois personagens, né, que são dois soldados, Bigtan e Teres, que ficaram indignados contra o rei e tramaram, então, assassinar, né, o rei Xerxes. Mas aí você tem também o personagem de Mardoqueu, que fica sabendo desta trama, né? Aliás, nós temos um gráfico aqui, tá, irmãos? Deixa eu mostrar logo para vocês. Não temos muitos gráficos hoje, mas esses gráficos eles nos ajudam, tá, a entender. Então aí está, olha, tá? Esses personagens dessa trama são basicamente duas tramas que acontecem nessa história, nesta lição. Você tem aí essa trama desses soldados para matar o rei Artaxerxes, ou Xerxes, né? Assuero, né, na realidade. E também, meus irmãos, a trama de Amã e Mardoqueu, né? No caso de Amã contra Mardoqueu, tá? Então, o gráfico está bem simples, mas ele está mostrando isso. Quer dizer, o Mardoqueu, como judeu, né, tem aí todo o esboço dele, né, a biografia dele, era um judeu, dava bons conselhos a Esther, expõe os planos de Bigtan e de Teres de assassinar o rei Assuero, né? Rei Assuero. Alguns chamam de Xerxes também, viu, irmãos? E aí você vê que ele descobre. E nós vamos estudar aqui que, por ele estar numa escala abaixo de poder, o que é que ele faz?
ele não pode ir na presença do rei, então ele convoca, ele chama a Esté, né, que era a sua parente, para que ela pudesse levar o caso ao rei para alertá-lo. Tá? Então é muito importante nós entendermos isso. E aqui o comentarista diz que o fato dela ter sido promovida a uma posição não envaideceu ela. Ela não se envergonhou do primo, né? E nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome, que ela poderia ter feito isso. Ela recebeu uma informação importante, né? O Mardoqueu aí a gente pode dizer que é mais ou menos a polícia secreta, né, israelense, né, o Mossad, como se diz, correspondente aí ao FBI, que está sabendo de todas as tramas, mas aí o que é que ele faz? Ele dá essa informação para ela, para Esté, e Esté não se envaidece disso, não toma para si aquilo que de fato não era dela, a informação não foi dela, foi alguém, não foi ela que descobriu, mas alguém que repassou para ela. Ela não se aproveitou disso, né, para projetar o seu nome, mas ela permaneceu obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação e dando a ele o devido crédito. É importante que se diga que, embora ela tenha dado crédito, por algum motivo ele foi esquecido, não é? Ele foi esquecido porque o rei não fez menção a ele de alguma forma, ou mesmo não o recompensou. Ele vai fazer isso depois. Ele vai fazer isso mediante a própria trama do Amã, que faz com que haja uma movimentação, uma mobilização. O caso chega ao rei, nós vamos falar, né, sobre isso. O caso chega ao rei, então é quando o rei fica realmente sabendo disso e resolve recompensar. Segundo ponto aqui que chama atenção, a atitude de Esté se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência, tá? Porque o que está sendo dito aqui, mesmo que ela não imaginasse, houve uma investigação para apurar a informação, tá? Descobrindo-se de fato que havia um plano homicida em andamento, né? Através dessas duas pessoas, Bigtan e Teres, e eles acabaram sendo então enforcados. E Mardoqueu procurou se certificar, saber, por isso que nós dizemos aqui, né, que é como se fosse a polícia secreta, né, o Mossad da época, procurou se certificar antes de transmitir a Esté. Quando o rei fica sabendo disso, tem também o cuidado de apurar a informação, e aí ele confirma a informação, então é uma questão agora de aplicar a justiça. Nesse ponto, Assuero ele age como líder sensato, de não exercer o poder de maneira precipitada, né? Mesmo tendo as fontes confiadas. É importante isso aqui, tá? Por isso que ele diz aqui, é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não se cometer injustiça, né? Principalmente, meus irmãos, nesse tempo que a gente vive hoje, de tantas fake news, de tantas, né, de tantas conversas paralelas, criadas, inventadas, aí você tem aqui alguém tomando uma posição correta, não agindo com base no ouvir dizer, numa fofoca, numa intriga, mas sim numa informação real, mesmo porque essa informação real seria importante para salvar o rei, né? Para salvar a vida do rei. Terceiro ponto, subponto que fala sobre o registro dos fatos, porque esses fatos era comum que ficassem registrados em livros, em atas, para que pudesse fazer parte da história da nação, né? Ora, se você tem isso em instituições, qualquer instituição, por exemplo, as igrejas, há o histórico das igrejas, né? Cada igreja que é fundada tem um histórico, né? Porque foi anotado, foi registrado de alguma forma, né? E assim mesmo nas nações também existe esse registro que era feito, né? Exatamente para ficar comprovado, tá bom? Meus queridos,
Temos aqui um auxílio da nossa revista, né, Auxílio da Vida Cristã. Temos também aqui Ampliando o Conhecimento, que fala sobre exatamente esse extermínio, essa ideia de exterminar os judeus, esse genocídio, que ele vem falando aqui que isso vem acontecendo há muito tempo, é o que nós estamos falando, né, também. E eu disse para os irmãos que isso era no intuito, logo no início, de barrar, de impedir a vinda do Messias. Né? Por esse motivo que se matou centenas, talvez milhares, não sei, de crianças judias lá no Egito, na época, né, de Moisés. Moisés foi salvo. E Moisés foi salvo com o objetivo, porque ele iria conduzir o povo à libertação. Né? Ali a nação já estava dividida nas 12 tribos, mas é com Moisés que essa divisão vai ficar ainda mais evidente, porque de uma dessas 12 tribos, especialmente a tribo de Judá, viria o Messias, que seria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, você tem isso aí lá, na época de Moisés, você tem isso acontecendo também na época de Epifânio, não é? Na própria época de Jesus, porque Herodes manda matar também as crianças pequenas no intuito de poder matar o Messias que estava surgindo naquela época. Veja como é tudo uma trama diabólica, satânica, meus irmãos. E aí você chega aqui nessa aba aqui, ampliando o conhecimento, ele chega aqui até Adolf Hitler, mas antes de Hitler, os judeus, né, através da diáspora, foram espalhados pelo mundo todo e o povo foi odiado, o povo foi assassinado, o povo sofreu bastante, meus irmãos. A coisa é muito séria em relação a esse povo, né? Mas nós precisamos orar pela nação de Israel, para que haja essa conversão a Cristo. Eles não entendem que a situação deles só irá mudar quando aceitarem o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. Aquele mesmo ao qual eles traspassaram. Por isso que o texto de Zacarias é muito lindo. Que feridas são essas? Essas são as feridas com as quais fui ferido pelos meus irmãos. E esse texto corrobora com o texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Eis que vem nas nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Glória a Deus. Então eles vão ver que aquele que eles mataram, de fato, era o Cristo que eles deveriam ter aceitado. Meus irmãos, aqui no auxílio, tá, da vida cristã, você pode acompanhar aí o gráfico, que ainda está aí mostrando um comparativo entre Amã e Mardoqueu. Lendo todo esse texto aqui, que na realidade é um recorte da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, tá? Que está lá na página 688. O que me chama a atenção e que eu coloquei aqui como um ponto de reflexão é que Mardoqueu, ele não era um judeu nascido em Israel, nascido na Judéia. Ele era um judeu nascido na Pérsia. Ele era um judeu persa. E o que é que isso implica, irmão Enomi? Você me pergunta. Implica que, apesar dele ser um judeu persa, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu mantendo a sua integridade, mantendo a sua adoração ao Deus de Israel. É por esse motivo que ele não se dobra a Amã quando vem o decreto do rei. Não é? Então, meus irmãos,
significa dizer que Mardoqueu não se contaminou com a idolatria, né, a idolatria daquele povo. Meus queridos, segundo ponto aí, você pode acompanhar, segundo ponto, Amã é exaltado pelo rei. Surge esse personagem. Ele era muito rico, ele já entra em cena elevado por Assuero, acima de todos os príncipes. Era identificado como Agagita, ou seja, ele era descendente de Agag, né, o rei Amalequita, que era inimigo da nação de Israel. Então você vê que esse ódio aos judeus, ele vem, de fato, se enraizando em pessoas, em nações, que foi o caso aqui dos amalequitas, né? Então, não é dito por que ele é exaltado, ele é elevado. Naturalmente, possivelmente, ele teria feito essas, sabe, essas tramas de maneira que o rei pudesse ter visto alguma coisa positiva nele, né? Um herói aparentemente esquecido. É interessante que, apesar dele ter essa importância toda, o Amã, ele não foi aquele que descobriu aquela trama para matar o rei. Quem fez isso foi exatamente Mardoqueu, né? Mas ainda assim, quem foi exaltado foi o Amã, e Mardoqueu foi colocado em segundo plano. Meus irmãos, lembra que eu falei para vocês dessa pirâmide, desses níveis de poderes? Então a gente precisa entender que o Mardoqueu, ele não estava em uma posição, em um nível elevado de poder, mas ele fez algo muito importante que salvou a vida do rei. No entanto, foi deixado esquecido. Por isso que é dito aqui um herói aparentemente esquecido. Aqui o nosso comentarista diz o seguinte: é preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ou seja, você vai ser aquela pessoa anônima que vai fazer coisas importantes, mas não vai ser visto, não vai ser lembrado, não vai ser honrado pelos homens. Porém, é preciso esperar o momento certo para que esse tipo de coisa não cause problemas, crises emocionais, espirituais, né? Principalmente quando a situação fica difícil. Porque imagine uma coisa, olha só, ele fez algo muito bom pelo rei, ele salvou a vida do rei. E o que é que ele recebe como pagamento por esta ação benéfica que ele fez ao rei? Ele vai ser morto, ele vai ser enforcado, e não só ele, mas toda a sua raça, todo o seu povo. Vocês já imaginaram? Então, claro que é algo triste, né? E o nosso comentarista, ele cita aqui Asaf, que olha para a prosperidade dos ímpios, e Asaf foi aquele que ficou a um passo, né, de se desviar. Ele disse que os pés dele quase se resvalaram, quase deslizaram. Ele quase toma um escorregão, um tombo na sua fé. Até que ele vai no templo. E aí no templo o Senhor fala com ele. Glória a Deus. Coisa boa é quando a gente vai no templo. No templo, não só na igreja propriamente dita, mas nesse templo. Então isso está falando de uma entrada, de uma introspecção, de olhar mesmo para dentro de si e ver que Deus está lá falando conosco. Porque foi ali que o Senhor, no secreto, como se diz, não é? Foi no secreto que Deus foi falar com ele, com Asaf, e Asaf entendeu tudo. Então é mais ou menos esse drama aqui que Mardoqueu está passando.
Evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Meus irmãos, quando eu leio isso aqui, eu me lembro muito de Paulo. Paulo, ele chegou num patamar de conformidade com a situação, de que ele dizia assim, olha, eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, eu sei ter fartura. Ou seja, ele diz no final que em todas as coisas ele estava experimentado. Isso significa dizer que se você é elogiado, amém. Se você é criticado, amém. Se você é aceito, se você é recebido com honras, amém. Se você é rejeitado, se você é até expulso de algum lugar, amém também. Nada disso abala a fé de um cristão, porque de fato a gente não tem que ter grandes expectativas nesse mundo. Tem muito crente se enganando em relação a isso. O nosso Senhor Jesus disse, vocês vão ser odiados pelo mundo. Mas tem crente que quer ser amado pelo mundo. Não. A Bíblia diz que a gente vai ser odiado pelo mundo. Especialmente por aquelas pessoas que não querem nada com Deus. Né? Então, a gente precisa, irmãos, alinhar todas essas coisas aqui, para que a gente viva bem em qualquer situação. Na obra de Deus também. Porque, como o comentarista diz aqui, infelizmente, essa briga pelo poder também está dentro da igreja, está aqui. Nem o meio evangélico fica isento dessas discórdias, intrigas, ressentimento, né? Pelos quais a igreja está passando. Tem muita briga pelo poder aí, meu irmão. E se nós ficarmos atrelados somente a isso, querendo o poder, nós vamos ficar frustrados. Então, aqui o comentarista diz aquilo que nós falamos, né? Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão, permaneceu exercendo a sua função diante, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Vez por outra, eu ouço a voz daquele salmo, acho que é de Davi, que ele diz, Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram. Não me exercito ou não ando à procura de grandes coisas e nem coisas elevadas para mim. Vez por outra alguém diz, você já deveria ser isso, você já deveria ser aquilo. E eu digo, eu não estou atrás disso. Eu só quero fazer a vontade do meu Deus. Eu só quero servir ao meu Deus. É isso que nós devemos buscar. Mas aquelas pessoas que buscam poder é igual àquelas que buscam o dinheiro. Paulo diz que eles vão traspassar a si mesmo com muitas dores. Então, meus irmãos, aprendamos a nos contentar com aquilo que nós temos. Né? Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui nada para o nosso progresso. Esse também é um outro problema, porque na realidade nós muitas vezes queremos ser algo além do que nós deveríamos ser. Não é? E isso vai gerar problema quando nós não somos aceitos de acordo com aquilo que a gente acha que deveria ser aceito. Meus irmãos, último ponto para nós encerrarmos. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Não diz a palavra, tá bom, meus irmãos? Eu não sei se vocês têm algum comentário que fale isso, mas se tiver, seria bom a gente comentar aí, né? Colocar nos comentários, né? Por que Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem, se prostrassem diante de Amã? Não tem nada dizendo a esse respeito, né? Visto que também não tem nada dizendo que era para se prostrar ao rei, mas de repente ele dá um edito, uma ordem lá para se prostrar uma pessoa, né, que estava abaixo dele. Né? Mas o que acontece é que Mardoqueu não se curvava.
aqui mostra a integridade desse homem, né? E tem as opiniões distintas, né, que falam sobre isso. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz que Mardoqueu recusou-se a inclinar diante de Amã por lealdade a Deus, né? Isso mostra que ele adorava somente a Deus e ele não aceitava reverenciar nenhum homem. Ora, se eles estavam ali lutando contra a idolatria, eles estavam ali cativos por causa do pecado da idolatria, né? Mas ali, então, ele resolve não se prostrar, não obedecer àquele edito do rei. E como de praxe, alguém sempre está de olho no que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente, né, em nossas ações. Alguém viu isso daqui, essa postura de Amã, e essa postura, perdão, de Mardoqueu, e resolve levar o caso a Amã. Por que Mardoqueu não se prostra a ti? Ou seja, ele nem tinha percebido isso, mas de alguma forma alguém percebeu e foi lá avisar para ele, né, meus irmãos? Sempre acontece isso, a gente precisa estar atento. Então, quando ele sabe, quando Amã sabe, ele se agita de furor, seu interior se enche de furor. E é interessante que o fato, meus irmãos, dele não querer, dele não matar apenas o Mardoqueu, mas sim todo o povo judeu, mostra, prova de que, de fato, ele vem trazendo essas raízes amalequitas, essas raízes agagitas desse rei, do qual ele era, com certeza, alguém ligado, era conhecedor, de alguma forma, né? Tanto é que fala aqui sobre essas inimizades intergeracionais. Então, com certeza, ele se sentiu ferido no seu orgulho, né? E já movido por essa inimizade intergeracional, como diz aqui, o próprio Flávio José diz isso, porque é isso que então confirma a descendência de Agag. E esse rei foi morto, inclusive, por Samuel. Então você vê aí que já tem uma briga, uma intriga sendo instaurada ali, né? E aí, meus irmãos, a gente pode entender que isso fez com que essa intriga deles fosse ainda mais séria, ocasionando nesse edito, nessa parte em que ele faz esse edito para que o povo, não só Mardoqueu fosse enforcado, mas sim o povo também fosse morto, né? Nós vamos estudar isso nas próximas lições que provam que de fato houve essa intriga, essa guerra grande desse porte, né? Lembrando aos irmãos que eu quero publicar, meus irmãos, para encerrar aqui, eu quero publicar no nosso grupo, se você puder, você dê uma olhada lá, a carta, um texto escrito por Ariel Ben-Atar, que é um judeu, ele fala sobre carta aberta ao mundo. Irmãos, leiam esse texto. Por favor, não fique com receio de ler. Leiam esse texto, vocês vão entender por que é importante. E ele faz um relato grande, inclusive ele toca no nome de Lutero, porque Lutero realmente deixou escritos falando contra os judeus, para destruir os judeus, para queimar as sinagogas, né? Para mostrar para vocês como esse ódio dos judeus é algo que vem de muito tempo e se infiltrou, inclusive, no cristianismo. É por isso que você tem cristãos esquerdistas que são contra a nação de Israel. Meus irmãos, leiam, peguem esse material, tá bom? Eu quero desde já agradecer aos irmãos, pedir a vocês que continuem orando, tá, irmãos? Para que Deus me dê vitória sobre as enfermidades e me dê graça para que eu possa estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.